Você vive sobrecarregado, corre o dia todo e ainda chega no final do dia com aquela sensação de que ainda deixou de fazer muitas coisas que são importantes para você? Bem, se esse for o seu caso, esse vídeo ele foi criado especialmente para você. Meu nome é Vitor Sevioli e eu ajudo empreendedores a serem mais produtivos e terem tempo livre para tudo aquilo que é importante em sua vida. Hoje vivemos num mundo onde a vida é cada vez mais corrida. Não é incomum ouvirmos as pessoas dizer que parece que o tempo está voando e que não há mais tempo suficiente para se fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer e aquilo que nós desejamos fazer. E você, como empreendedor, ainda tem uma responsabilidade adicional, porque você tem o seu negócio, você tem a sua empresa, seja ela grande ou pequena, seja uma empresa com muitos funcionários ou com poucos funcionários, ou até um negócio individual que você toca sozinho. E você tem o seu anseio de que sua empresa cresça, que seus negócios prosperem. E muitas vezes, devido a isso, talvez você invista muito tempo e energia da sua vida no seu negócio e acabe deixando de lado a sua vida pessoal e permitindo que coisas que são importantes para você deixem de ser feitas e você acaba negligenciando coisas que realmente são valiosas para você. Bem, nesse vídeo eu vou trazer para você 5 passos para que você consiga ser mais produtivo, reduzir a sua jornada de trabalho, ou seja, trabalhar menos e passar a ter tempo livre, horas livres no seu dia, para que você possa fazer as outras coisas que também são importantes para você, mas que não fazem parte do seu âmbito profissional. É muito importante relembrar que você não nasceu para trabalhar. Você, como empreendedor, você não nasceu para trabalhar. Você nasceu para desfrutar. O trabalho é apenas um aspecto desse desfrute. Então, quando a pessoa permite que o trabalho tome quase todo o tempo útil que ela tem acordada, aí do tempo que ela passa acordada, o trabalho toma praticamente 80% de todo esse tempo, isso significa que ela não está conseguindo desfrutar da sua vida. Só que com os conceitos certos, com as técnicas certas, você conseguirá reduzir a sua jornada de trabalho sem permitir que isso influencie nos resultados do seu negócio, no resultado da sua performance profissional e empresarial. Então eu vou trazer aqui 5 passos que vai te ajudar a reduzir a sua jornada de trabalho e ter tempo livre para tudo aquilo que é importante na sua vida. Bem, o primeiro passo que você precisa estar em mente, que na verdade é um princípio de produtividade, que é um conceito muito forte, é que o trabalho não tem fim. E isso é muito importante que você tenha em mente, porque muitos empreendedores acham que pelo fato deles trabalharem demais, ou seja, trabalharem longas horas, talvez 10, 12, 14 horas, eles vão conseguir dar conta de toda a demanda de trabalho. E isso é uma grande ilusão, visto que o trabalho ele se multiplica. À medida que você está realizando algumas atividades, outras atividades estão como que florescendo, nascendo, germinando, porque o trabalho é assim, dentro de uma empresa, dentro de um negócio, o trabalho ele se auto-renova. Então, independente do quanto você faça, sempre terá trabalho por fazer. Então, alguns empreendedores acabam caindo nessa grande armadilha de achar que ao trabalharem demais, ao estenderem sua jornada de trabalho, eles vão conseguir dar conta de toda a demanda de trabalho. Isso é uma ilusão, porque o trabalho ele não tem fim, ele não acaba. Enquanto eu, como empreendedor, tinha essa ilusão, eu também trabalhava mais do que deveria. E quando eu me dei conta desse princípio de produtividade, desse conceito de que o trabalho não tem fim, eu entendi que eu precisaria pôr fim ao trabalho. Então, se o trabalho não tem fim, ele é autorrenovável, independente do quanto você trabalhe, ou do seu nível de produtividade, ou do quanto você faça, você sempre terá trabalho por fazer. Então, você terá que estabelecer um limite para o trabalho. Então esse princípio de produtividade é muito valioso e eu já gostaria de introduzir esse vídeo aqui com ele, porque quando você compreende que o trabalho não tem fim e, portanto, você terá que determinar fim ao trabalho, ou seja, estabelecer um limite a ele, você notará que você vai conseguir, a partir desse momento, começar a fazer uma divisão entre trabalho e vida pessoal e começar a colocar cada coisa no seu devido lugar. E principalmente o trabalho. Porque quando você estabelece um limite e você é fiel a isso, o que acontece é que ao chegar a esse limite, ao chegar a esse horário determinado que você mesmo estabeleceu,
você vai encerrar ali as suas atividades profissionais e a partir dali você vai cuidar de todos os outros assuntos que são extra profissionais, que fazem parte da sua vida pessoal. Então é muito importante que você tenha em mente esse conceito. O trabalho ele não tem fim. Então, portanto, você como empreendedor terá que estabelecer limite a ele. Eu vejo muitos empreendedores trabalhando até de noite, naquela ânsia de conseguir dar conta de toda a demanda de trabalho. Então você terá que estabelecer um horário, que é um horário limite que você julga que a partir daquele tempo você terá horas livres suficiente para cuidar da sua vida pessoal, para que você tenha tempo de praticar seus hobbies, de cuidar da sua saúde, de poder estar ali com sua família, de poder investir em um projeto novo, de poder estudar um novo idioma, de poder ler um livro ou fazer tudo aquilo que é importante para você e que muitas vezes está sendo negligenciado pela falta de tempo. Mas na verdade você tem tempo, você tem 24 horas no seu dia como qualquer outra pessoa. A questão é que você está dedicando muito tempo para uma única área, para a área profissional. E essa área está sobrepondo as outras áreas da vida. Então, quando você estabelece um limite, quando você determina um horário que você vai encerrar as suas atividades profissionais, independente da quantidade de trabalho que você ainda tem, e você sabe que no dia seguinte você vai voltar a executar essas atividades, no dia seguinte você vai retomar essas atividades profissionais e você é fiel a isso, a partir do momento que você estabelece esse limite e você realmente, quando chega essa hora, você para de trabalhar e você vai cuidar da sua vida pessoal, esse é o primeiro passo para que você comece a ter horas livres para que você passe a cuidar da sua vida pessoal. E é muito importante que nesse momento você seja razoável e você estabeleça um horário que realmente seja um horário razoável para você poder cuidar da sua vida pessoal. Então não adianta você começar a trabalhar logo de manhã e estabelecer que você vai parar às 6 ou 7 da noite, porque não vai te sobrar quase nada para você cuidar da sua vida. Se o ser humano dorme mais ou menos entre, a grande maioria dos brasileiros, né, dorme entre 10 e meia-noite, então se você trabalha até às 6 ou 7 horas da noite, o que te sobra de horas úteis, com energia, com boa disposição para você cuidar de todas as outras áreas da vida que são importantes? Então não sobra quase nada. Então você como empreendedor, você tem que desenvolver essa consciência de ser razoável e começar a reduzir a sua jornada de trabalho. Então uma jornada longa de trabalho não significa uma jornada produtiva. Na verdade, quanto mais longa for a sua jornada de trabalho, mais improdutivo você se torna. Porque quanto mais longa for a sua jornada de trabalho, menos foco você tem, com mais distrações você se envolve, menos veloz você é na arte de executar as atividades que você tem no seu dia. E já quando você reduz essa jornada de trabalho, quando você encurta a sua jornada de trabalho, você tem que trabalhar com mais foco, com mais inteligência, com maior velocidade, e você acaba sendo mais produtivo, reduzindo sua jornada de trabalho e tendo mais tempo livre para cuidar da sua vida pessoal. Então esse é o primeiro passo para que você comece a ter horas livres no seu dia. Estabelecer um horário que você vai encerrar suas atividades e quando chegar esse horário, independente da quantidade de serviço que tenha, da quantidade de atividades profissionais que tenha, você só vai retomar as atividades profissionais no dia seguinte. O segundo passo para que você tenha horas livres no seu dia, que você consiga reduzir a sua jornada de trabalho e passe a ter mais qualidade de vida, para que você consiga realmente cuidar da sua vida pessoal, é você se organizar. Você precisa desenvolver organização. E existem pelo menos 5 níveis de organização que uma pessoa pode desenvolver. Mas nesse vídeo eu vou falar de apenas 3. A primeira é a organização física. Quando você organiza o seu ambiente físico, você organiza o seu ambiente de trabalho, a sua sala, se você tem uma sala específica, um escritório que você trabalha, você deve ter um ambiente onde você passa a maior parte do seu tempo profissional. Então, quanto maior for a organização física desse ambiente, maior será a sua capacidade mental de produzir. Porque a nossa mente ela tem dificuldade em produzir no meio da bagunça. Então a bagunça, o excesso de objetos, as coisas jogadas, as coisas físicas todas desorientadas, elas geram uma confusão mental na gente. E a nossa mente, a nossa capacidade produtiva, ela está intimamente ligada com clareza mental e não com confusão mental.
Então, quando você começa a organizar o seu ambiente, quando você começa a organizar as coisas físicas, quando você organiza suas gavetas, organiza a sua mesa, quando você organiza a sua sala, quando você começa a organizar a sua empresa, quando você organiza os setores da sua empresa, quando você faz aí um mutirão e começa a organizar todos os setores da sua empresa, do seu negócio, e você incentiva e você cria um modelo de organização dentro da sua empresa, isso vai te dando mais organização mental, que é o segundo nível de organização que eu gostaria de citar aqui, a organização mental. Muitas vezes nós começamos a ter confusão mental, que é justamente o contrário. Aí nós temos dificuldade em tomar decisões, nós não temos firmeza nas decisões que nós tomamos. Então, quanto mais organização mental você tiver, melhor será a sua capacidade produtiva, maior será a sua performance profissional e menor tempo você terá que gastar trabalhando. Quanto mais produtivo você se torna, menos tempo você tem que gastar trabalhando. E o resultado disso será mais horas livres. Só que quando você se organiza em termos físicos, quando você organiza o seu ambiente, o fato de você organizar o seu ambiente já vai produzindo uma organização mental em você. A sua mente vai começando a ficar mais limpa, mais clara, mais leve. Você vai começar a tomar decisões com mais clareza, com mais facilidade e terá mais firmeza na tomada dessas decisões, porque você saberá que foram decisões melhores pensadas, com mais sabedoria, com mais propriedade, porque você está com a mente mais organizada. E o terceiro nível de organização, que hoje é fundamental, é indispensável que você cuide dele, é a organização digital. Cada vez mais temos arquivos, mídias, fotos, projetos que nós arquivamos nossos ambientes digitais, que são os nossos computadores, os nossos celulares, os nossos tablets. Você tem os seus ambientes digitais, os aparelhos tecnológicos que você usa e que certamente tem muitos arquivos, muitas pastas, muitas mídias. E se você deixa tudo isso desorganizado, você perde em produtividade, perde em rendimento toda vez que você precisa de um arquivo, toda vez que você precisa de uma foto, toda vez que você precisa de um contrato aí da sua empresa, de um documento, de um cartão de CNPJ, contrato social, ou de algum tipo de arquivo importante que você usa no dia a dia, você gasta muito tempo tendo que procurar esses arquivos. Quanto maior for o seu nível de organização, mais rápido você terá acesso a esses documentos e mais fácil será você desenvolver as suas atividades. Então, quando você precisa enviar um e-mail, você já sabe onde está o anexo daquele e-mail. Quando você precisa mandar um arquivo via WhatsApp, via Telegram, você já sabe onde está aquele arquivo. Quando alguém te pede alguma coisa, você já sabe, porque já está organizado nas suas pastas, cada pasta categorizada, com cada nível aí ou cada categoria de arquivos. Então, quanto maior é o seu nível digital de organização, quanto mais você se organiza no seu ambiente digital, maior será a sua organização mental também. Então, a organização física e a organização digital, além de ela te dar velocidade de encontrar as coisas, elas também produzem organização mental. Quanto mais organizado mentalmente você for, quanto mais a sua mente estiver organizada, maior será a sua capacidade criativa e a sua capacidade de execução. Uma pessoa que está com a mente bagunçada, que está com a mente desorganizada, que está com a mente confusa, ela perde a capacidade de criatividade e ela perde a capacidade de execução. Ela cai em performance de execução e também em performance criativa. O terceiro passo para que você ganhe horas livres no seu dia, para que você enxugue ali a quantidade de horas que você trabalhe, mas ao mesmo tempo você aumente os seus resultados profissionais, é você trabalhar em série. O que é trabalhar em série? Se você já visitou uma fábrica, uma indústria, por exemplo, você já deve ter notado que os processos produtivos ou o processo produtivo de um produto, ele acontece em série. Ou seja, a matéria-prima ela entra bruta ali na primeira máquina e ela passa por diversas séries até que ela saia do outro lado com o produto final já pronto.
Então todas essas séries que se passa de uma fábrica, ela permite que aquela indústria ela otimize a sua capacidade de produção, que ela reduza os seus custos para produzir um produto e ela tem condição de produzir em grande escala. E ela também otimiza a capacidade das suas máquinas e a capacidade do seu material humano, das pessoas que trabalham ali. Agora, quando você passa a pensar e a trabalhar com o mesmo sistema que uma indústria trabalha, ou seja, você trabalha em série, você também otimiza a sua produtividade. Mas o que é trabalhar em série? Bom, você tem diversas naturezas de atividades aí no seu dia a dia que você exerce. Então você envia e-mails, talvez você atende fornecedores, você atenda clientes, você tem reuniões com seus funcionários, você tem diversas naturezas de atividades que você exerce. Quando você fica revezando de uma atividade diferente a outra, ou seja, uma hora você vê o e-mail, daqui a pouco você atende um fornecedor, daqui a pouco você liga para um cliente, aí daqui a pouco você chama um funcionário na sua sala, daqui a pouco você checa seu e-mail de novo, aí daqui no minuto seguinte você olha o seu WhatsApp, ou seja, você fica o tempo todo alternando entre atividades de diversa natureza, de diferentes naturezas, você perde a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de execução, você perde em performance mental. Porque o nosso cérebro, ele quanto mais tempo você passa focado numa atividade de um mesmo aspecto, ou seja, de uma mesma natureza, maior é o desempenho que ele tem naquilo. Então, como fazer isso? Bem, você primeiro de tudo, você vai ter que categorizar as suas atividades. Ou seja, você vai ter que separar todos os e-mails que você tem que mandar naquele dia. Você vai separar todos os clientes que você precisa fazer contato, com todos os funcionários que você precisa conversar, os fornecedores que você precisa atender, as mensagens do WhatsApp que você pretende responder. Você vai começar a categorizar e separar as atividades por blocos de atividades da mesma natureza. Ou seja, são atividades que são similares. Então, ao invés de você ficar revezando entre atividades, a partir de agora você vai começar a trabalhar em série. Então, por exemplo, se você vai emitir pedidos de compra para os seus fornecedores e você tem 5 pedidos para emitir naquele dia, então você vai emitir os 5 pedidos. E antes de emitir os 5, você não vai olhar e-mail, você não vai ligar para cliente, você não vai falar com funcionários, você vai focar em emitir esses 5 pedidos. Depois que você emitiu os 5 pedidos, qual é o próximo bloco? Vamos supor que o seu próximo bloco é você ligar para alguns clientes que você precisa fazer contato. Então vamos supor que você selecionou mais 5 clientes para você fazer contato. Então você vai focar em ligar para esses clientes, para os 5, para somente depois você ver seus e-mails ou fazer qualquer outra coisa. Aí você precisará determinar também um horário para você checar os seus e-mails. Então você vai pegar e abrir a sua caixa de entrada ali, verificar todos os seus e-mails. E depois que você checou todos os e-mails, respondeu quem tinha que responder, você fecha a sua caixa de e-mail e você vai para o outro bloco de atividade. Conseguiu compreender aqui a essência, que é você trabalhar em série de atividades que têm a mesma natureza? Quando você faz isso, você dá foco para o seu cérebro. E quanto mais foco o seu cérebro tem, mais velocidade de execução ele tem. Melhor a sua performance, melhor será a capacidade que você terá de executar as atividades, porque você está trabalhando em focar o seu cérebro em atividades da mesma natureza. E no final do dia, isso vai fazer com que você produza melhores resultados no menor tempo. Isso vai proporcionar a você mais horas livres para que você possa cuidar da sua vida pessoal e fazer outras coisas que são importantes para você. O quarto passo para que você tenha horas livres no seu dia é que você tenha foco e evite distrações. Hoje vivemos num mundo de altas e grandes e inúmeras distrações. Temos distrações pelas redes sociais, pelos navegadores de internet, pelas pessoas que entram na nossa sala, pelo WhatsApp que nos chama, que pede para que a gente responda as pessoas, pelo nosso desejo de entrar nas mídias sociais e ver o que está acontecendo, ou talvez navegar numa página de esporte, atender um telefone fora de hora, tomar um cafezinho, conversar com aquele amigo que você gosta ali no seu trabalho, talvez um funcionário seu, um parceiro de negócios. Então, existem inúmeras distrações
muitas vezes que nós produzimos ou que o ambiente nos produz. Distrações que estão no meio, nos meios digitais e também nos meios físicos. Então, quanto maior for a sua capacidade de eliminar essas distrações, maior será o seu foco para produzir. Pessoas que se permitem ficar se distraindo no seu momento de produtividade, nas suas janelas de produtividades, elas são pessoas improdutivas. Elas perdem performance. Elas acabam, todo momento que ela começa a focar numa atividade, ela para responder um WhatsApp, para ver um e-mail, para atender uma pessoa que chega. Às vezes ela está começando a se envolver em uma atividade importante, ela lembra que ela tem que ligar para alguém, então ela para aquela atividade e vai fazer aquela ligação. Então ela está mais tempo distraída do que focada. Pessoas que atuam em alta performance, elas estão a maior parte do tempo focadas. Então, para você estar focado, você terá que renunciar às distrações. Então você terá que criar um ambiente onde você vai minimizar ou eliminar as distrações do meio digital e também as distrações do meio físico. E para isso você terá que ter muita força de vontade e muita coragem e muita determinação para determinar que naqueles momentos produtivos, nas suas janelas de produtividade, que são aqueles momentos que você escolhe para fazer a coisa acontecer de fato, para produzir de verdade, para realizar as atividades, as tarefas que você tem que fazer, você nesses momentos, você se desvincular dessas distrações e você ser uma pessoa altamente focada. Quanto maior for o seu foco, maior será a sua velocidade de execução, melhor será a sua capacidade de produzir e menor será o tempo que você terá que gastar investindo nessas atividades. E o resultado disso tudo, lá no final, será mais tempo livre para que você faça coisas que são importantes para a sua vida. E o quinto e último passo: à medida que você está cada vez mais focado e mais concentrado, você se torna mais veloz. Existem pelo menos 3 níveis de velocidade que nós atuamos. O primeiro nível é o nível tradicional, onde passamos em média 80% do nosso tempo, que é aquele ritmo natural onde nós atuamos no nosso dia a dia. É quando não estamos nem trabalhando em senso de urgência, ou seja, não estamos rápidos, mas também não estamos procrastinando, ou não estamos preguiçosos. Então é aquele ritmo natural onde nós trabalhamos a maior parte do nosso tempo, e cada pessoa tem o seu próprio ritmo. O segundo nível de velocidade é o nível da procrastinação ou da preguiça. É aquele nível daqueles dias que a gente não está muito bem e a gente trabalha de maneira lenta. Às vezes a gente procrastina, a gente trabalha no nível mais lento do que o nosso nível 1, que é o nível tradicional do dia a dia. É aquele dia que a gente não está muito bem, não está muito disposto e a gente como que se arrasta naquele dia. E o terceiro nível é o nível de alta velocidade ou o nível de urgência. É quando você está com os prazos apertados para realizar uma atividade ou para realizar um projeto e você trabalha no nível superior de velocidade ao nível 1, que é o seu nível tradicional. É aquele nível quando você deixa para fazer as coisas de última hora e você às vezes tinha 15 dias de prazo para entregar um projeto, mas você deixa para executar aquele projeto no último dia. E você sabe que você tem que correr, você tem que arrepiar, você tem que trabalhar num nível de velocidade muito mais rápido, num senso de urgência muito maior do que você está acostumado, para que você consiga dar conta daquele projeto. Esse é o terceiro nível de velocidade. Então, quando você consegue implementar intencionalmente, de maneira planejada, esse terceiro nível de velocidade, que é o nível onde você está muito mais veloz e com senso de urgência para executar as coisas, quanto mais você consegue implementar esse nível nos seus dias, maior será a sua capacidade de execução. E quando você faz isso, por exemplo, atividades que você costumava gastar 1 hora, é possível que você passe a executá-lo em 40 minutos ou em meia hora. Atividades que você gastava 2 horas, talvez você comece a gastar 1 hora e meia ou 1 hora fazendo aquilo. Atividades que você gastava meia hora, você passa a fazer em 20 minutos. Então, quanto maior for a sua velocidade de execução, menor será o tempo que você vai gastar com cada atividade. Então, pessoas velozes, e velocidade não tem a ver com correria. Eu não estou falando de correria, eu estou falando de velocidade. É você fazer as coisas planejadas, de maneira organizada, de maneira focada, porém com nível de velocidade maior do que você costuma fazer. Isso não significa que você estará correndo e fazendo as coisas de qualquer jeito.
Você vai fazer as coisas organizadas e planejadas, mas você vai fazer isso de uma maneira que você aumente a sua velocidade. E quanto mais veloz você for, mais tempo livre você terá no final do dia, porque você vai reduzir a quantidade de tempo que você gasta fazendo, exercendo a sua atividade profissional. E quanto menos tempo você gastar no nível 2, que é o nível da procrastinação, que é aquele nível quando você não está bem, que você está aí enrolando, você está preguiçoso. Quanto menos tempo você gastar, ou quanto menos momentos no seu dia, ou quanto menos dias na semana você tiver nesse nível 2, melhor será para você. O ideal é que você passe mais tempo no seu nível de alta velocidade e no seu nível natural de velocidade de praticar as coisas. Então é óbvio que você não vai passar o tempo todo no nível de alta velocidade. A maior parte do nosso tempo a gente gasta assim no nível 1, que é o nosso ritmo natural das coisas. Mas quanto maior for os momentos no seu dia que você conseguir turbinar a sua velocidade de execução, maior será a sua habilidade de produzir, ou seja, de fazer mais com menos. Você otimizará os seus resultados com menos tempo. E você vai conseguir, ao final disso, ter mais tempo livre para que você faça tudo aquilo que é importante na sua vida. Bem, esse foi o vídeo onde eu te trouxe 5 passos de como você reduzir a sua jornada de trabalho e ter mais tempo livre no seu dia. Eu, como especialista em produtividade, o meu objetivo é te ajudar a ser produtivo e ter tempo livre para tudo aquilo que é importante na sua vida. Quero te lembrar sempre que você nasceu para desfrutar e não para trabalhar. O trabalho é apenas um aspecto desse desfrute. E quando você permite que o seu trabalho ele tome conta de quase todo o tempo útil que você tem no seu dia, te sobra muito pouco tempo para que você cuide da sua vida. E a nossa vida ela precisa ser administrada, precisa ser cuidada. Nós temos pelo menos 7 grandes áreas na nossa vida. E quando nós não cuidamos dessas 7 grandes áreas e gastamos quase todo o nosso tempo útil apenas em uma área, a profissional, a tendência é que a nossa vida ela comece a ter problemas. Seja problemas familiares, problemas de saúde, problemas emocionais, problemas espirituais. Então, quanto maior for sua habilidade de gerenciar a sua própria vida, de cuidar de cada aspecto da sua vida, melhor será a qualidade da sua vida, maior será a qualidade da sua vida. E quando você negligencia as grandes áreas da sua vida, a tendência é que você pague um preço alto no médio e no longo prazo. Meu nome é Vitor Sevioli. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta, que você compartilhe e que você inscreva no canal se você não é inscrito. E eu te vejo num próximo vídeo.